Continuando a nossa série de vídeos sobre topografia, se você não acompanhou os outros vídeos, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os outros que a gente já trabalhou, né? A gente já ensinou a modelar esse terreno, já ensinou a trabalhar com muro de arrimo. E o que a gente vai trabalhar hoje é plataforma de construção e vai continuar também com a modificação de superfície topográfica a partir da colocação de pontos, tá? Para a gente criar os taludes. Então a gente vai ver plataforma de construção, manipulação de pontos e a gente vai colocar o arrimo aqui também nessas plataformas. Bom, o segundo modelo ele tem um pouco mais de manipulação de pontos, mas não chega a ser muito complicado não. Então a gente tem aqui desenhado a saia do talude, né, e os meus 3 platôs. Vou trabalhar com plataforma de construção, eu particularmente prefiro trabalhar com manipulação de pontos apenas, mas a plataforma é um recurso que pode acelerar um pouquinho aí para você. Vou trabalhar com 3D aberto também aqui. E vamos primeiro criar a primeira plataforma, né? Massa e terreno, plataforma de construção, estou no ambiente de croquis. Vou utilizar o selecionar linha, já que eu já tenho isso desenhado. Esse primeiro platô eu vou colocar em relação ao meu nível 3 metros, a altura de deslocamento. Concluir, platô tá feito. O que a gente vai fazer aqui é colocar as paredes do arrimo, tá? E eu vou repetir esse processo 3 vezes depois para as outras duas, aliás, duas, né, para as outras duas plataformas. Então, arquitetura, parede, vou utilizar essa parede que está aqui mesmo, vou colocar só uma face de acabamento interna, selecionar linha, aqui a altura é 3 mesmo, né, que é a minha altura de deslocamento, perdão, a altura não conectada, né, de deslocamento aqui, e vou colocar no perímetro do primeiro platô. Minha primeira plataforma está concluída, mesmo processo para os outros dois. Massa e terreno, plataforma de construção, vou utilizar o selecionar linha aqui. E aqui agora, se o outro foi 3, vamos colocar esse aqui 2,5. Mas antes vamos aparar as arestas, então aqui é o TR ou pode utilizar essa ferramenta aqui mesmo. Aliás, pode usar a ferramenta, né? Eu usei o atalho no caso. Então aqui vamos colocar 2,5. Concluir, fez a minha plataforma, arquitetura, parede, selecionar linha. Se aquela foi 3, essa aqui vai ser 2,5, que é a altura do platô. E aqui agora eu uso as linhas já como referência. Beleza? E vamos pro último, né? Massa e terreno, plataforma de construção, selecionar linha. Vou utilizar as minhas linhas de referência. TR, ou aparar estender, é o nome da ferramenta, para a gente conseguir fechar o ciclo. Se esse é 2,5, vamos colocar 2 nesse aqui. Concluir, tá pronto. Arquitetura, parede, selecionar linha. Aqui no caso a altura de deslocamento vai ser 2. Selecionar as linhas do perímetro e essa parte tá pronta. A manipulação de pontos aqui é igual ao do primeiro modelo, não tem segredo. Seleciona a superfície, pede para editar, colocar ponto. Vamos começar com um ponto relativo à superfície a 0 para travar o meu talude. Aqui, como a gente tem muitas curvas, eu prefiro colocar um pouco mais de pontos para não sofrer depois com algum erro de visualização. Então aqui eu prefiro pecar um pouco pelo excesso, tá? Então a gente vai colocando os pontos aí a 0 para a gente travar o talude, a base do talude.
para depois vir com os pontos absolutos fazendo as modificações na topografia. Então, coloquei os pontos relativos a 0, ponto absoluto. Vamos colocar o do primeiro, se esse é 3, vamos colocar 2,9, para não ficar na linha do limite aqui, tá? Do platô. Então, começo a colocar os pontos aqui, sempre com o 3D aberto, para a gente acompanhar o que está acontecendo. E nesse caso aqui, eu vou colocar os pontos a 2,9 só mais ou menos até aqui, tá? Porque eu quero manter esse talude e quero essa cota igual a essa cota de cá. Então, isso eu vou colocar depois. Vou colocar mais um pontinho aqui e aqui a mesma coisa. Vou colocar um pouco aqui. Vou até girar pra gente ver. Opa, aqui. Então, aqui eu vou colocar 2,9, porque eu quero depois que esta cota seja a de 2,4. A próxima elevação, então, se aqui é 2,5, vai ser 2,4. Coloco o ponto ali, ó, fiz o que eu estava querendo. E aí a gente começa a colocar os pontos. E aí sempre corrigindo para ficar do jeito que a gente quer aqui, né? Sempre bom acompanhar no 3D para ver se está tudo saindo como a gente imaginou. Então, vamos colocar os pontos. Nesse caso aqui, eu vou fazer só uma coisa diferente. Vou colocar, continuar colocando os pontos. Aqui tá faltando um. Uma mexidinha aqui no 3D pra gente ver. Então, vou continuar colocando os pontos. E aqui, eu quero a 2,4 e depois eu quero, vou botar mais um aqui, depois eu quero um talude aqui que acompanha essa cota, né, que vai ser de 1,9. Então aqui eu vou fazer o processo contrário. 1,9 e aí depois eu vou 2, 2,1 até chegar em 2,4. Então 2,1, 2,2, 2,3 e aí depois a gente pode seguir com o 2,4. Beleza. Consegui o que eu tava querendo. Vou girar mais um pouquinho aqui. E aí agora eu quero aqui a 1,9, né? Que é a referência deste platô. Então vamos colocar aqui 1,9. E é só colocar os pontos. Como é curvo, né? Como tem a curva, a gente precisa colocar um pouco mais. E aí, a gente continua até na primeira plataforma também. Para poder criar aquela solução que eu tinha falado. Então, aqui a gente contorna esse segundo platô, inclusive o primeiro. Vou concluir. O segundo tá pronto. A gente tem o aterro e tem o corte. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder tudo. E fique ligado que a gente vai ter mais vídeos sobre topografia ainda. E não se esqueça de se inscrever no canal também.